Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, live action da Netflix. Pois é, sempre bom complementar aí para não pensar que eu tô falando do anime e mangá. Se bem que eu vou estar falando aqui deles também eventualmente, né? Afinal de contas, é uma obra baseada, né, no mangá de One Piece, né? E os paralelos são meio que inevitáveis, né? Bom, lembrando que essa obra aí, essa adaptação Netflix, né, é baseada na obra original, ok? É sempre bom pontuar aqui porque a gente fica com a expectativa de que eles sejam super originais, mas nunca vão ser, né, cara? Inclusive a gente vai falar um pouco sobre esse negócio aí durante o vídeo, né? Mas enfim, tô aqui então para dar meu parecer se realmente esse live action aí é tudo isso que ele tava prometendo, né? Parece ser uma coisa muito grande, né? Eu tava ligeiramente preocupado com isso para quem viu lá o meu vídeo lá sobre o trailer, né? Desse live action de One Piece. Então vamos dar uma olhada aí em detalhes, beleza? Lembrando que quem quiser, quem puder, dá uma moral aí pro canal, beleza? Tem várias maneiras aí de vocês ajudarem, seja através aí dos anúncios, seja através aí da função de membro por 1,99, seja através aí do Valeu e também seja através aí do Pix, beleza? Que tá na descrição, assim como as afiliações, como a Rox Energy através do cupom NERDMETAL-15 e também link da Shopee, comprando qualquer produto da Shopee pelo link você acaba ajudando o canal, beleza? Vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando o seguinte, né, e já deixando bem assim, bem direto e reto, né, cara. Essa obra, ela é meramente baseada na obra original, ok? Se você tinha alguma expectativa de que os caras fossem fazer 100% Ctrl-C, Ctrl-V de One Piece, não, isso nunca vai acontecer com nenhuma obra de anime. Eles nunca vão fazer 100% Ctrl-C, Ctrl-V, beleza? Os caras têm que colocar sempre ali algo além da obra original. É de praxe, assim, os caras têm que fazer isso, tá? Então, nunca serão desse jeito aí, tá? Mas a gente pode saber se essa adaptação é legal como a obra original, né? Afinal de contas, a gente tá falando aqui de One Piece, cara. Se você tá aqui nesse vídeo, você provavelmente gosta de One Piece. Então o mínimo que você deve estar se perguntando sobre esse negócio aí e aí, é tão bom quanto o original? Né? É pra isso que serve esse vídeo aqui, tá? Eu vou falar de algumas partes aqui que eu particularmente achei muito legal, tá? Um ponto interessante aqui que eu gostei bastante é que teve alguns pequenos detalhes aqui na trama que são eventos que aconteceram em One Piece, tá? Porém, não na nossa frente, tá? São coisas que são mencionadas, às vezes um detalhe ou outro, às vezes no SBS, algumas referências e tal, né, que o Oda vai deixando ao longo do caminho aí, que remetem ao início da obra, né, que a gente tá vendo aqui no caso, desde o primeiro arco, que é o Romance Dawn, até, se eu não me engano ali, o final do Arlong Park, se eu não me engano, né. Então é um show até considerável, adaptaram bastante coisa, inclusive aqui, em 8 episódios, tá? Vale citar, e são grandes episódios, tem mais ou menos ali 1 hora, 55 minutos, por aí. O que acontece? Eles colocaram alguns detalhes aqui, por exemplo, que assim, nem precisava, mas é uma parada que tipo, só quem é muito, muito fã mesmo que vai perceber. Por exemplo, vocês perceberam que lá no início, quando aparece o Zoro lutando contra um cara, o cara chama ele pra participar da Baroque Works, né? E esse cara é o Mr. Seven, né? O Senhor 7 lá da Baroque Works. Existe um Senhor 7 na Baroque Works lá no final de Arabasta, que é bem diferente desse cara aí que apareceu, beleza? Só que qual é o ponto aqui? Esse cara realmente lutou contra o Zoro. Existe o Mr. Seven antes, que vai até o Zoro, tenta recrutar ele para a Baroque Works, porque o Zoro ele era um caçador de piratas, né? Então meio que ele se encaixa na vibe ali da Baroque Works. E o Zoro recusa, né? E nessa recusa, como ele teoricamente não poderia recusar, né? Ele tem que lutar contra o Mr. Seven e ele derrota esse cara. E aí o outro maluco que acaba herdando esse título de Mr. Seven lá em Arabasta, tá ligado? E aí o que acontece? Eles colocaram a luta aqui. Eu achei isso muito interessante, porque isso só é mencionado por palavras. Acho que se eu não me engano, alguém que fala, acho que é lá pra Whiskey Peak, alguma coisa assim. Ou se não me engano, lá em Arabasta, não lembro agora. Mas é mais pra frente na história, tá ligado? Os caras colocaram a cena aqui. É bem legal, um negócio assim, um detalhezinho muito, muito sutil, mas que mostra que realmente essa adaptação da Netflix tem muito coração, sabe? É uma obra que eu ouso dizer que é uma obra de fã pra fã, sabe? É mais ou menos isso. Eles tentam aqui mostrar que eles realmente
conhecem e gostam da obra, e eles, se possível, eles querem fazer da melhor maneira possível, sabe? Então tem muito coração nesse projeto, sabe? E isso não se limita só às referências, né? Também tem algumas referências ali visuais, né? Como, por exemplo, algumas roupas que os personagens usam eventualmente são roupas de capa, né? Que saíram aí, que o Oda foi fazendo e tal. E eles colocaram aqui, né? Os personagens usando as roupas ali, eventualmente, aqui e ali. Como se sempre tivessem essas roupas aí, né? Não é verdade. Mas, enfim. Ficou bem legal, assim. É um fanservice, né? Tem bastante fanservice aqui nessa série, né? E tal. Ficou bem maneiro essa parte aí. Também tem que falar aqui da atuação dos personagens. A atuação dos personagens é ótimo, né? A atuação dos atores aqui, né? Que, cara, eu já tinha falado que pra mim, disparado, a melhor atuação aqui é o cara que faz o Bug, né, cara? Que é o tal do Jeff Ward. Tive que procurar aqui no Google, inclusive. Ele que... Eu falei que ele daria um ótimo Coringa, inclusive. Apesar do Bug dele... O Bug dele não tá tão pastelão, né? Quanto o original. Mas ele tá bem, assim, ameaçador. Ele realmente parece ser um cara bem bolado, sabe? Na medida do possível. Depois ele vai ficando mais pastelão ao longo dos episódios. Mas quando ele aparece, ele é bem bolado, o Bug. É bem maneiro. E, cara, eu achei muito legal esse estilo dele. Eu queria falar também sobre a questão da atuação aí, sobre a caricatura dos personagens, tá? Por quê? O One Piece, cara, ele é uma obra muito caricata, sabe? E, na minha humilde opinião, né? Ele é uma obra que, assim, tirar isso dele seria muito chato, sabe? Ia estragar a obra. Se eles tentassem fazer algo meio cinematográfico, algo assim, não ia dar muito certo. Ele tem que ser algo mais teatral, sabe? De um jeito meio... tipo, de um jeito meio grotesco mesmo, assim, meio bizarrão, né? E o One Piece é isso, sabe? Ele é meio bizarro mesmo. A história é meio bizarra porque, pô, os caras são subdeformados, tem tamanho diferente, formas diferentes, é tudo bem bizarrão, assim, na sua estética, sabe? E eles conseguiram manter isso na obra, né, nessa adaptação de live action. Ficou assim, apesar de que eles tiveram que sacrificar algumas coisas, tá? Teve algumas adaptações que não ficaram muito fidedignas, por questões orçamentárias. E eu sei que foi orçamentária, e eu vou falar sobre isso mais pra frente nesse vídeo. Mas, a princípio, eles tentaram fazer o máximo possível de deixar os personagens bem caricatos pra ficar bem próximo ali do que eles são, tanto no mangá quanto no anime também, tá? Inclusive, alguns personagens têm alguns trejeitos aqui que a gente só vê no anime, não no mangá e tal. Eles tiveram eles se importaram com os personagens a esse ponto, né? Mostrando que, de novo, é uma coisa assim que é mais gente que gosta mesmo da obra que tá fazendo esse negócio, porque é alguém que sabe como a obra funciona até certo ponto, sabe? Não tem como dizer que os caras não sabem o que eles estão fazendo, sabe? Você vê que eles se importam bastante com a obra original pra perceber mínimos detalhes ali, colocar coisas que não é todo mundo que vai ligar pra isso, tá ligado? Porra, a própria parte ali do Mr. Seven que eu falei, quantas pessoas ligam pra isso, sabe? Tipo, ninguém ia ligar se não tivesse ali, né? Mas, porra, os caras botaram porque alguém ia pontuar, alguém ia fazer um vídeo aqui no canal chamado Nerd Metal falando do Mr. Seven, tá ligado? Que é um personagem que só existe, ninguém liga pra ele. Sacanagem, né? Mas, enfim. Além disso, eles colocaram também aqui alguns efeitos visuais que ficaram legais quando ficaram bem encaixados, porque, como eu falei aí, tem a questão orçamentária, né, mas os efeitos especiais não estão ruins, na minha opinião. Achei que ficou bem bom até, na medida do possível aqui, achei que ficou bem legal. Eles tiveram que sacrificar algumas coisas também aqui na questão dos efeitos visuais, mas ficou bem maneiro. Inclusive, não sei se vocês perceberam, né, mas teve ali toda uma alteração estética, né, em relação a alguns ambientes, porque também tem a questão orçamentária aí. Inclusive, acho que eu já vou falar logo desse negócio aí, né, que é um tanto polêmico, vamos dizer assim, né? O que acontece? Essa obra aqui, eles tiveram algum problema que eu já tinha pontuado, né? Que era a questão aí de dinheiro, cara. Pra fazer uma obra de One Piece, com todas as coisas exageradas que One Piece tem, é muito caro. É muito caro. É um bagulho assim, nível CM pra cima, sabe? É um negócio muito, muito caro mesmo. Então, assim, pra fazer esse negócio de maneira decente, você tem dois caminhos. Você adapta algumas partes, e algumas você simplesmente ignora, ou você tenta adaptar tudo, mas vai ficar um negócio super zoado, tá ligado? Porque tem muita coisa ali que requer efeito visual constante o tempo todo na tela, que não dá pra colocar, né? E aí você tem que fazer alguma gambiarra ou não colocar,
tá ligado? E eles escolheram os dois caminhos em determinados momentos, tá? Dadas as devidas proporções. Um bom exemplo para começar é a Álvida, né? A Álvida, ela é uma mulher muito largona lá no... tanto no mangá quanto no anime de One Piece. E aqui ela é só uma mulher gorda normal. Inclusive ela é uma característica dela, né? Que ela é feia nesse início da obra. E eu, sinceramente, eu nem achei a mulher feia não, viu? Eu achei a atriz aqui muito bonita, inclusive. Apesar de ser acima do peso e tal, eu achei ela bem bonita, na verdade. Me liga aí, Álvida, na moral. Aliás, ela vai... será que a gente vai ter a outra Álvida na próxima temporada, né? Vai ter a Álvida 2.0? Bolado, aí me liga 2 vezes, pô. Aí sim, pô. Aí sim. Eles também tiveram aqui que poupar alguns esforços aí, né, na questão dos cenários, né? Tem vários cenários aqui que eles colocaram uma espécie de mureta, vamos dizer assim, né? Eles elevaram, por exemplo, as cidades, como a Vila Syrup, que é um campo aberto, né, praticamente. Os caras colocaram ali a cidade como se fosse quase uma fortaleza. Porque os muros da cidade são muito altos, né? Tudo bem, no caso lá do lado de Shellstown, né? Que no caso eles invadem lá o forte da marinha e pá. Até tem a desculpa de ser um forte, beleza. Mas, cara, a Vila Syrup não tem nada, tá ligado? Pra isso. Mas os caras colocaram ela com muros enormes, tá ligado? E por que eles fizeram isso? Porque eles iam ter que gastar muito dinheiro colocando digitalmente o horizonte, tá ligado? Dali. O local onde eles gravam ali essas cenas de cidade não são muito grandes, sabe? Não tem tamanho, eles são relativamente pequenos. Então, eles não podem ficar colocando... Ele não tem nada assim muito além, sabe? Pra colocar na tela. E aí teriam que fazer digitalmente, ia sair mais caro, né? A questão dos efeitos visuais. Então eles decidiram elevar os muros, tá ligado? Das cidades e das construções ali. E também, não sei se vocês perceberam, mas muitas lutas que aconteciam em campo aberto rolaram dentro de instalações. Um bom exemplo aqui é o Claradore, né? O nosso querido Kuro, que ele acaba lutando aqui dentro da mansão. Pois é, normalmente os Chapéus de Palha lutariam ali do lado de fora e tal, lá na praia, inclusive, nem é na casa ali. Mas a treta toda rola ali na mansão e tal da mina que o Sop gosta, porque não tinha como colocar em campo aberto aquela treta toda, sabe? Não tinha como colocar a luta numa área muito grande. Isso é muito bizarro. Inclusive, eu queria fazer uma pontuação aqui, né, que eles tiraram o Jungle, inclusive. Eu acho que é porque ele é muito parecido com o Michael Jackson, isso poderia dar problemas de direito autoral. Acho que eles tentaram driblar isso, ou talvez seja por causa da polêmica do Michael Jackson. Mas o Jungle, ele aparece em cartazes, tá? Mas ele não faz parte da tripulação dos Black Cat Pirates, beleza? Dos piratas aqui, dos gatos pretos e tal. Mas eu queria pontuar aqui, inclusive, que não tem o Django, né? E o Django, ele é um personagem muito importante, inclusive, nessa parte aqui da história, né? E o Kuro, ele não tá como mordomo sozinho na mansão. Outros piratas ali, outros 2 piratas do bando dele estão ali também, que é o Shan e o Butch, né? E no caso aqui o Shan mudou, né? Virou uma mulher, inclusive. Que Shan, meus amigos, que Shan, inclusive. Caraca, me liga, Shan, caraca. Doideira, doideira. Gostei dessa adaptação Netflix aí, tá interessante, inclusive, hein? Já temos a Álvida, agora tem a Shan, né? Doideira, rapaz. O bagulho tá doido aqui. Mas, enfim... eles viraram mordomos ali também da mansão junto com o Kuro, né? E em troca do Django, né? O Django não aparece, não hipnotiza ninguém, ele só aparece mesmo como fanservice no cartaz. E esse tipo de mudança acontece bastante na história, beleza? E eu queria pontuar que isso não é necessariamente uma coisa boa, tá? Porque parte do que eles tiraram ali da história são partes muito legais que mostram mais sobre os nossos personagens aqui do bando Chapéu de Palha. Eu vou citar aqui um breve exemplo, por exemplo, que em Horas de Tal, quando tá rolando aquela treta lá do Bug e tal, né, que ele tá atacando a cidade, né, faz essa de refém e pá, a gente tem aqui um personagem do bando aqui, né, do Bug, que é, no caso aqui, o Mochi, acho que é assim que fala, o Moji, que ele tem aqui um leão de estimação. A gente vê que ele aparece aqui, inclusive o cara, né, o Moji, ele aparece, mas o Rich, que é o leão, ele não aparece, obviamente por questão orçamentária, como eu falei. E aí o que acontece? Existe uma história ali em Orange Town, né, que é contada, que o cachorro ali, o Shoujo, se não me engano é Shoujo, acho que assim fala, que ele luta contra esse leão, né, pra defender ali a propriedade do dono dele e tal, que morreu, mas o cachorro continua tomando conta lá do lugar.
E aí o Ruffy vai lá, toma as dores do cachorro e mete a porrada no leão, tá ligado? Isso é muito épico e mostra muito da parte do lado sentimental do Ruffy, tá ligado? E essa parte ficou totalmente de fora, sabe? Ficou totalmente de fora e tira um pouco do peso da história que tem ali naquela aventura, né? Inclusive a própria Orange de Town quase não aparece, né? A gente só vê um pequeno pedaço dela ali, né? Porque senão ia ser um problema, né? Porque lembrando que o Bug destrói a cidade com a Bug Bomb, né? Mas aqui a treta toda se passa quase que todo dentro de um circo, né? Tem um momento ali que a Nami sai e tal, mas é rapidinho, né? Bem rapidinho. Então, assim, coisas que ficam na tela, que deveriam ficar muito na tela, seria um problema. Então essas partes eles não colocaram. A escolha deles foi, no caso, por exemplo, da Álvida, eles não colocaram CGI, deixaram lá uma mulher gordinha pra justificar que é a Álvida, tá ligado? Mas teve algumas cenas que eles simplesmente não colocaram, né? Então vocês estão vendo aqui, né? Já falei aí do Reach e tal. Teve a luta na praia, não rolou, né? Lá com o Kuro. O do Jungle eu não sei exatamente se foi questão de direito autoral do Michael Jackson ou se foi porque eles talvez não quisessem falar do Michael Jackson em si, né? Por causa das polêmicas e tal. A gente também teve aí também mudança no Baratie, e no Baratie especificamente eu achei o pior, na verdade, o pior, que foi não tivemos aqui o Don Krieg no Baratie especificamente. A gente teve aqui a luta dele sendo apresentada aqui, né? A luta dele com o Mihawk, né? E no caso o Mihawk aqui, ele finaliza o Don Krieg. O Don Krieg cai para o Mihawk, tá ligado? Ele não foge para o Baratie. E aí, cara, porra, cara, aí é meio sacanagem, sabe? Eu fico meio bolado com esse negócio aí, né? Porque, poxa vida, o Don Krieg, ele é um personagem que ele tem um peso muito grande, sabe? Ele tem um peso relativamente grande ali naquele arco do Baratie. Ele é bem... como é que fala? Ele é muito... Ele mostra mais ou menos o que o Ruffy vai encarar mais pra frente, tá ligado? Em relação ali como é que fala? A grande linha e tal, né? E acabou que ele não aparece, né? A gente até vê aqui um personagem dele aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? O Gin, isso mesmo, o Gin ele aparece no Baratie, ele fugiu no caso, né, da luta lá do Don Krieg e tal. Não tem a luta dele porque o Don Krieg não está lá, né, então o Gin é um cara que só existe na história. Transformaram o cara num random, sendo que ele tem um dos combates mais legais aí com o Sanji, inclusive. O resto também do que acontece relacionado ao Don Krieg também não acontece aqui. Então aquela destruição que rola no Baratie não rola aqui. E obviamente a gente sabe por que não destruíram tanto o Baratie, questão orçamentária. O Pérola não aparece aqui. O Pérola que fica atacando fogo em tudo em volta e tal. Seria horrível de colocar aqui no live action. Então eles também deixaram passar, né? Veio o Mihawk, desafiou o Zoro de um jeito totalmente bizarro aqui. Na verdade o Zoro que desafia ele de um jeito totalmente bizarro, né? Porque não tem o porquê o Mihawk chegar ali exatamente daquele jeito. A gente só vê que o Garp, que inclusive ganha uma participação aqui, né? A mais nesse live action. Ele chama ali o Mihawk pra ir atrás do neto dele, né? Só que aí o Mihawk acha o Ruffy, assim, numa facilidade muito, sabe, MacGuffin, tá ligado? É um negócio, assim, simplesmente acontece dele achar o Ruffy, simplesmente. Bem bizarro, muito forçado mesmo. E eu acho, assim, ficou um pouco abaixo, tá ligado? Ficou bem abaixo aí do que é no original, não ficou tão divertido quanto. A questão, por exemplo, do Kuro, teve algumas mudanças e tal, mas até ficou legal até a treta ali com o Kuro, ficou bem maneiro. Agora, nesse caso aqui do Baratie, eu não achei tão legal não, tá? E, inclusive até o Zef mesmo, né, ele não luta, a gente quase não vê ele batendo aqui na verdade, ele não usa muito os golpes dele de perna e tal. Então assim, acho que ele não usa na real, acho que quando ele bate, acho que é só no Sanji pequenininho, no flashback, e ele dá soco, ele não dá um chute, eu acho. Então assim, a gente nem vê o Zef usando aí as habilidades dele principais, né, que é os golpes de perna e tal, porque daria muito trabalho, né, o cara é muito forte. Então assim, vocês estão vendo como é que a parte orçamentária atrapalha bastante. E assim, muita coisa aqui que eu tô falando realmente é só porque não tinha dinheiro pra fazer. Dava pra fazer tranquilamente, adicionar a parte da história aqui e tal, bonitinho, daria pra fazer.
mas como ia ter muito do personagem com muito CGI aparecendo o tempo todo na tela, os caras decidiram não trazer. E aí isso me leva para Arlong Park, né, que foi uma grata surpresa até certo ponto, porque os Homens Peixe ficaram maneiríssimos. Dedão pra cima aqui no Arlong Park, porque os caras ficaram muito maneiros. O Arlong e a sua tripulação ficaram muito maneiros. Eu achei muito da hora mesmo essa parte aí. Entretanto, a gente tem que comentar aqui 2 pontos, né? Primeiro, o tio, que mudou pra caramba, né? O Shio, pra quem quiser chamar aí também, que é ali o peixe ele tem um bico, né? Basicamente ele fica fazendo biquinho, né? E acontece que aqui mudaram a espécie dele, porque ficar com aquele bico apontado o tempo todo ia ser uma desgraça, né? De colocar aqui, de fazer funcionar. Então os caras remediaram mudando a espécie do tio. É isso, tá ligado? Bizarrão. Muito louco, né? E o mais grave, né, no Arlong Park foi a não aparição do Hatch, né? O Hatch é um personagem importante não só no Arlong Park, mas também depois, né? Muito mais pra frente ele vai ser importante também pra história. Mas ele não aparece aqui, né? E ele tem uma função muito importante, que é dar pro Zoro a sua primeira vitória de um adversário grande, né, e tal, pós a derrota dele pro Mihawk. Essa vitória tem um peso muito grande para a moral do Zoro, tá ligado? Porque ele tinha que se provar em relação com o Ruffy, né? Depois do que aconteceu. E o Hatch não tá aqui. Em vez disso, o Zoro acaba ajudando ali o Sanji a lutar ali com o Kurobe, né? O Kurobe tá aqui, ele ficou bem maneiro, inclusive. E eles lutam os dois contra o Kurobe, cara. Achei bem bizarro isso, porque tem todo um porquê que as lutas em One Piece são X1 e tal. Mas no caso aqui, o Kurobe teve que fazer aqui um handicap, né? Bizarramente aqui. Mas ficou legal, porque pelo menos ele parece um adversário ainda mais bolado do que ele é no anime e no mangá. Aí eu gostei também. Mas enfim, eu senti falta do Hatch, sabe? Também, nem vou falar aqui do Mumu, né? Mumu não vou nem entrar aqui nesse assunto, porque, né, a gente sabe muito bem exatamente porque que já tem um monstro marinho já na série. Ela vai ter que ser o suficiente. Põe a mão no bolso e fala, é o suficiente, é o que tem pra hoje. Enfim. Então assim, é um anime não, é uma obra, né, um live action que tem muito coração, dá pra ver que a obra tem muito coração, mas eles não puderam fazer muitas coisas assim, porque, sabe, faltava grana, sabe, e não sei se na segunda temporada eles vão ter tanto dinheiro pra fazer outras adaptações, sabe, nesse sentido. Pode ser que muita coisa acabe ficando de fora também na segunda temporada, e a tendência é que a segunda temporada seja uma primeira com melhorias, né, com pequenas melhorias. Então vai faltar algumas coisas mesmo de praxe, tá? Inclusive eu queria mencionar aqui que teve coisas diferentes rolando na história, né? A gente teve aqui o Garp aparecendo muito mais cedo, e a tripulação descobrindo também bem antes que o Garp é parente do Ruffy, né? E no caso aqui, a gente vê que o Garp, né, ele tem uma função aqui de ir atrás do Ruffy, né, pra ver ali se o Ruffy ia mudar e tal, deixar de ser pirata e tal. Mas assim, essa parte não deu em nada, né, ficou meio jogado assim, né, porque a perseguição do Garp pelo Ruffy foi meio que aleatório, porque a gente já sabia que não ia resultar em nada desde o início, né, então, sabe, não tem nem o plot ali, né. Mas bom, tem essa aí, né. A gente também teve ali uma espécie de relacionamento entre a galera do Bug e os piratas ali do Arlong e tal, né? Que o Arlong ele chama ali, se eu não me engano, o Kurobe pra ir atrás ali do Bug e tal. E ficou bem bizarro essa parada aí, porque todo mundo tem meio que contato ali, né? Tirando o Kuro, ele é o único cara que é mais isolado e tal. Mas o Arlong com o Bug foi um negócio que eu não esperava, tá ligado? Foi um negócio bem aleatório aqui. Mas até que ficou legal, assim, não ficou ruim não, tá ligado? Não atrapalha em nada assim na história. Só o lance mesmo do Garp aqui que eu achei meio jogado, né? Inclusive eles aproveitaram um pouco da história do Kobe, né? Que o Kobe é recrutado eventualmente ali, né? Pelo Garp. Eles mudaram inclusive o Morgans, né? Que o Morgans ele era pra ser o vilão de Shellstown, né? Mas na verdade ele é só um marinheiro broncudo como tantos outros, né? Tem esse ponto também, né? O Morgans ele era pra ser ali um problema pra região ali, e acabou que ele nem foi, na real, no fim das contas. Ele não era tão problemático assim. Então, assim, teve algumas mudanças que foram meio radicais e que não deram muita coisa, sabe? Não foi, assim, super importante, sabe, pra obra essas mudanças aí. Então, assim,
Assim, o final, o que eu achei aqui então dessa série, tá? Particularmente eu achei que, assim, numa nota de 1 a 10, eu daria 6 pra obra, tá? Porque ela é uma obra que você percebe que ela tem um potencial gigantesco, mas por não ter grana pra fazer, eles não conseguiram entregar tudo que eles gostariam, ficou devendo bastante coisa. O potencial tá ali, falta investimento, né? E a partir da segunda temporada, talvez a necessidade de fazer, porque agora que eles já mexeram bastante, né? Vai saber o que vai sair aí da segunda temporada, tá? Mas algumas coisas aqui que eles adicionaram e tal ficaram bem maneiros, né? Acrescentou bastante aí, deu uma riqueza a mais ali pra história e pá. Mas o que se perdeu pra mim pesou bastante também contra, sabe? Principalmente a questão aí de alguns personagens que sumiram, cara. Tá ligado? Personagens que agregam pra história sumiram consideravelmente. Bizarro pra caramba, sabe? E assim, eu acho que eles vão manter, tá ligado? O que a gente viu aqui, o mesmo esquema do que a gente viu aqui vai rolar na segunda temporada, com pequeninas modificações, melhorias no caso, né? Mas eu acho que vão colocar ali uma treta rolando de fundo que não tava na obra. A questão do CGI, né? Eles vão tentar pegar o mais leve possível com esse negócio. A Netflix não vai ter investimento suficiente, acho que nem que quisesse, não vai ter investimento suficiente pra alavancar a segunda temporada assim, com um super projeto visual e tal, não vai dar. Então, assim, tem dificuldade, sabe? É uma obra que ela tenta fazer o melhor, mas ela tem muitas barreiras intransponíveis, sabe? É literalmente intransponível algumas coisas aqui pra fazer essa obra. Por outro lado, eu acho que pra quem não conhece nada de One Piece, dá pra ver, dá pra se divertir, e aí você procura a obra original depois. Suave, tá ligado? Então assim, acho que talvez pra uma geração nova, sabe? Talvez seja uma boa ideia, um bom início, vamos dizer assim, vai. Pra quem nunca viu nada de One Piece, pode ser uma boa entrada aí pra essa obra, né? E claro, né? Não tem tantos episódios pra você ver, então pode ver esses 2 episódios aí sem medo. Só é longo, né? Eu achei meio longo. 1 hora mais ou menos ali cada episódio, foi coisa pra caramba. Mas levando em conta o tanto que eles estavam adaptando, eu acho que tá bom, tá justo. Eu vou fazer bastante coisa, saí bem satisfeito aí em relação ao tempo de vídeo que foi apresentado. Mas é isso, comenta aí o que vocês acharam aí do live action de One Piece. Vocês acharam que é a coisa mais épica do mundo? Achou que ficou devendo alguma coisa? Achou ok? Tem potencial? Não tem potencial? O que vocês estão esperando de uma nova temporada? Comenta aí. Os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!